Lembrando então os irmãos que na semana passada nós vimos o sétimo e último ai deste capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Jesus ele encerrou essa série de palavras extremamente duras de condenação e de juízo sobre os religiosos do seu tempo. E ele terminou com o sétimo ai enfatizando bastante aquelas duas principais marcas daquilo que o próprio Cristo chama de religiosidade hipócrita e cega. Cega espiritualmente, hipócrita no sentido que vive algo apenas externamente, mas não é fruto de um coração regenerado. Era esse tipo de religiosidade que era vivida por escribas e fariseus, dois grupos políticos ali que dominavam a religião judaica e que controlavam em diversos aspectos o templo naquele tempo, onde Jesus está neste momento, nessa última semana da sua vida. Nós iniciamos essa última semana lá no domingo, quando Jesus entra em Jerusalém. Depois, na segunda-feira, Jesus vai até o templo, expulsa os comerciantes dali, afirmando que a casa de Deus deveria ser uma casa de oração, mas havia se tornado em um esconderijo de ladrões. E na terça-feira, Jesus retorna ao templo e passa a ter um debate com os religiosos ali naquele local. E é isso que nós temos visto até aqui. Jesus está encerrando essa conversa com duras palavras de juízo e condenação sobre eles. Religiosos do tipo hipócritas e cegos. Então, parafraseando este último dos 7 ais, Jesus disse: ai daquele que se considera superior aos outros. Ai do hipócrita que vive em busca de exaltação. Ele busca valorizar a si mesmo, ser melhor do que os outros. E ele é, consequentemente, cego espiritualmente, porque ele ignora a sua própria maldade, a sua própria pecaminosidade. E por conta disso, ele sempre olha para o erro, para o pecado do passado e dos outros, e ele afirma de forma orgulhosa: eu nunca faria isso. Eu nunca agiria dessa forma. Olha como eles agiram no passado. Eu não sou assim. Eu estaria do lado oposto. Então ele olha para os erros dos outros, para os pecados cometidos no passado, e ele afirma: não, mas eu não sou assim. Eu sou diferente. Este é o hipócrita, aquele que ignora o seu próprio pecado, a sua maldade, a sua capacidade de cometer erros iguais ou ainda piores do que os outros. Então agora nós vamos analisar a conclusão desta série de duras palavras. O que vai acontecer com esses religiosos? Até quando Deus vai tolerar tamanha oposição contra Cristo? Quais as consequências de quem apresenta esse tipo de religiosidade que é hipócrita e cega? Então nós veremos agora as próximas palavras de Jesus, que ainda aqui estão sendo direcionadas a escribas e fariseus. Então acompanhe comigo a leitura de Mateus 23, versos 33 a 36. Jesus diz: serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre você todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Amado Pai, soberano Deus, nós te louvamos pela tua revelação especial a nós, as palavras que nós temos nas Escrituras, das quais nós cremos, por obra sobrenatural do Espírito, serem uma verdade absoluta para nós. Que o Senhor nos ajude a sujeitar o nosso espírito orgulhoso e pecador ao texto bíblico e nos ajude aqui, Senhor, a entendê-lo de uma maneira correta, Senhor. Sabemos que vivemos tempos onde as Escrituras são distorcidas de todas as formas e maneiras. Pessoas que utilizam do texto para os seus próprios fins e proveitos. Mas que isso não seja uma realidade entre nós. Que a gente possa estudar, analisar cuidadosamente cada palavra
e extrair do texto aquilo que o Senhor tem a nos dizer e principalmente nos ajuda a aplicar a isso, a nossa vida. Tornar o texto relevante a nós. É isso que nós te pedimos aqui em nome de Cristo. Amém. Queridos, nós já vimos aqui os 7 A's e agora nós entramos na conclusão. Jesus aqui está concluindo aquelas duras palavras direcionadas. E eu gostaria aqui desta manhã de destacar por meio do texto 3 consequências que são encontradas aqui de toda religiosidade deste tipo. As consequências de toda religiosidade que é hipócrita, que é espiritualmente cega. Nós sabemos que Jesus dirigiu essas palavras especificamente para aquelas pessoas que estavam ali presentes. Jesus ele falou isso para escribas, fariseus, os religiosos e aqueles seus seguidores. Homens que estavam ali, mas que tramavam em seu coração uma forma de matar a Cristo. É isso que vai acontecer daqui a poucos eventos. Nós chegaremos na crucificação de Jesus. E por conta disso, porque essas palavras foram direcionadas a pessoas específicas em um momento específico da história, que nós temos que lembrar de um princípio fundamental na hermenêutica, na interpretação do texto bíblico, que é, nem tudo na Bíblia foi escrito diretamente para nós. Nós reconhecemos isso. Nem tudo na Bíblia foi escrito diretamente para nós, porém tudo foi escrito por nosso proveito. Nós, quando estudamos a Bíblia, nós não podemos ignorar o contexto onde as palavras são colocadas. Quem é que está dizendo? Para quem foi dito isso? Quando foi dito? Qual era o contexto histórico e cultural por trás? E aí, quando nós consideramos todas essas coisas de forma correta, nós vamos sempre poder tirar lições importantes a nós. Jesus ele não direcionou essas palavras para evangélicos do século 21. Ele direcionou para escribas e fariseus do seu tempo. Porém, aquelas características presentes naquele tipo de religiosidade, elas continuam presentes hoje em dia. Eu diria que é extremamente atual essa forma de religião encontrada naqueles homens. Nós podemos não ter mais entre nós homens que se vestem daquela maneira, como nós temos aqui na imagem. Nós podemos não ter entre nós pessoas que se denominam, que digam, eu sou um escriba, eu sou um fariseu. Porém, nós não podemos ignorar que hoje existe sim muitas e muitas pessoas que se comportam exatamente da mesma forma, que possuem o mesmo tipo de procedimento na sua vida, como escribas e fariseus do tempo de Cristo. É por isso que é extremamente importante e atual nós entendermos quais são as consequências desse tipo de comportamento. Quais são as consequências de vivermos uma religiosidade semelhante a escribas e fariseus. E nós vamos começar aqui com a primeira consequência que aparece logo de cara no texto. Toda religiosidade do tipo hipócrita, do tipo praticada por escribas e fariseus naquele tempo, é uma religiosidade que leva à condenação. Essa é a primeira consequência, a condenação. No verso 33, Jesus diz, serpentes, raças de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Então, nessa sua conclusão, Cristo ele repete um adjetivo aqui que foi utilizado por João Batista, lá no início do Evangelho de Mateus, no capítulo 3, verso 7, e Jesus mesmo já havia utilizado esse adjetivo em Mateus 12, versos 33 a 35, chamando escribas e fariseus de serpentes e raça de víboras. Tente imaginar isso, irmãos. Tente imaginar na sua mente o cenário aqui. Jesus no templo, confrontando os líderes da religião. E aí Jesus chama aqueles homens de serpentes. Chamar um religioso de cobra venenosa é algo extremamente pesado. Ainda mais tendo em vista a posição que esses homens desempenhavam naquela cultura. Dentro do judaísmo, eram homens extremamente respeitados pela posição que ocupavam como religiosos. E Jesus diz para ele, vocês são como cobras venenosas. Mas se isso só não fosse forte o suficiente, Jesus ele ainda chama eles de uma coisa pior que cobra venenosa.
que é ser uma raça de víboras. Para quem não lembra os textos anteriores, ou não estava aqui nas outras exposições, chamar alguém de raça de víboras, ou seja, chamar alguém de um filhote de víbora, é ainda mais forte e impactante do que chamar de serpente venenosa. Por quê? Porque o filhote da víbora, ele mata a sua própria mãe no nascimento. Seria como Jesus estivesse acusando aqueles homens de um crime extremamente cruel e hediondo. Assassinos de suas próprias mães. E aí, depois de dar esses dois belos elogios, vem a pergunta de Cristo: como vocês esperam escapar da condenação do inferno? E aqui nós temos que lembrar que essa pergunta ela não surge do nada. Não é por acaso ou aleatoriamente Jesus fala isso. Isso aqui é a pergunta de Cristo, que é uma pergunta retórica. Ela não espera uma resposta. Jesus está perguntando, mas a resposta ela é óbvia. Ela carrega consigo todo o peso de todo o capítulo 23. Semana passada eu disse, a gente está até cansado de apanhar aqui toda semana, né? Porque as palavras de Jesus no texto são extremamente duras. Não tem como suavizar isso. Consequentemente, as aplicações a nós serão igualmente duras. Então, essa pergunta retórica de Cristo, ela está carregando todo o peso do capítulo. Diante da maneira como escribas e fariseus se comportam, já que eles são homens que falam e não fazem, já que eles são homens que impõem sobre as pessoas o peso da tradição religiosa, um peso insuportável, já que eles são homens que possuem um desejo violento por reconhecimento, por aprovação, por riqueza, já que eles são pedra de tropeço para muitas pessoas, desviando-as do caminho para o Messias, já que eles são cegos, guias de outros cegos, já que eles são incapazes de reconhecer a sua própria sujeira interior, já que eles são religiosos que possuem uma aparência apenas piedosa, ela é só externa. Eles só aparentam ser piedosos, mas dentro deles, Jesus diz, vocês estão cheios de morte e de contaminação. Diante de tudo isso, como vocês esperam escapar da condenação do inferno? Como que diante de tudo que vocês são, vocês esperam escapar da ira do Senhor? Não tem como. Esse tipo de religiosidade que busca a exaltação pessoal, que busca se parecer melhor do que os outros, que busca confiar apenas em si mesmo. Não, mas olha como eu sou religioso. Olha como eu dizimo o duendro da hortelã e do cominho. Olha só como eu faço longas orações. Eu jejuo tantas vezes por semana. Esse tipo de religiosidade que confia nas suas próprias obras, que não é capaz de reconhecer o próprio pecado, que pelo contrário, Jesus diz, vocês são rápidos para apontar o erro dos outros, mas incapazes de apontar o seu próprio. Querem tirar o cisco do seu irmão, mas não retiram a trave do seu próprio olho. Vocês são incapazes de reconhecer o próprio pecado. E, consequentemente, vocês são incapazes de algo que é fundamental para qualquer pessoa que queira escapar da condenação do Senhor, que é o arrependimento. Vocês são incapazes de se arrepender. Vocês são incapazes de reconhecer que têm problemas. Como então poderão se arrepender? E essas palavras de Jesus, neste momento, já não são novidade para esses homens aqui. Por isso que é uma palavra final de Cristo contra eles. É um momento divisor de águas. Por isso que a oposição violenta contra Cristo se intensifica de maneira muito forte daqui por diante. Porque esses homens já haviam ouvido até mesmo de João Batista essas palavras. Lá no capítulo 3, versos 7 e 8, João disse assim: quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo,
Ele disse, raça de víboras. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. João falou a mesma coisa. Como vocês podem esperar escapar da ira do Senhor? Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam reconhecer o seu próprio pecado. E é este tipo de prática religiosa, vista em escribas e fariseus, que trilha o caminho oposto ao arrependimento, porque é o caminho da exaltação. O arrependimento nos humilha. Sermos religiosos nos exalta. São caminhos opostos. Lembram da postura do fariseu que Jesus contou na parábola, lá de Lucas 18? Jesus contou uma parábola e descreveu como que um fariseu se comporta na sua religiosidade. Nos versos 11 a 12, Jesus diz assim, que o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. E ele orava desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo o que ganho. Esse é o religioso. Na sua religiosidade, ele ora a Deus de si para si mesmo. Senhor, obrigado, porque eu não sou como os outros pecadores. Obrigado, porque eu sou uma boa pessoa. Eu mereço, porque eu vou na igreja todo domingo. Eu leio a Bíblia diariamente. Eu mereço a salvação. E aí Jesus, o próprio Messias, vem a nós e diz, como alguém que age dessa forma pode imaginar que vai escapar da ira de um Deus santo e justo. Uma ira que recai sobre todo aquele que vive como se não houvesse pecado em si mesmo. Como alguém que vive dizendo, eu sou bom, eu sou melhor do que os outros, eu posso, eu mereço. Como alguém que pensa assim pode achar que vai ser salvo? É impossível, segundo as Escrituras. É por isso que eu tenho dito aqui, ao longo das últimas semanas, que a condição de religioso orgulhoso é ainda pior do que a condição de ser um pecador orgulhoso. Porque o pecador orgulhoso, ele diz assim, não há Deus. Deus não existe. Eu decido o que é melhor para mim. Eu sei que decisões tomar em minha vida. É o meu corpo e as minhas regras. Assim diz o pecador orgulhoso. Já o religioso orgulhoso, assim como aquele que diz não crer em nenhuma divindade, ele também vai excluir o verdadeiro Deus da sua vida. Por quê? Porque ele não procura ouvir as suas palavras. Ele não busca viver de acordo com elas. Só que ao invés de ele ser ousado ao ponto de dizer não a Deus, onde ele afirma que Deus não existe, ele vai criar o seu próprio Deus. Ele cria na sua mente uma representação da divindade, que é basicamente um espantalho. Ele acredita que esse espantalho que ele criou na sua mente, que tem apenas uma imagem externa da divindade, mas que na verdade ele está morto, porque ele não fala e não escuta, este espantalho vai ser o suficiente para pelo menos trazer a ele uma sensação de segurança. Eu não sou completamente ateu, eu creio em Deus, mas eu creio em Deus do meu jeito. O meu Deus é desta forma. É exatamente igual a colocar um espantalho em um milharal. Ele até pode proteger de algumas pragas. O falso Deus da religiosidade, deste tipo hipócrita, ele pode até dar para alguém uma vida moralmente melhor aos olhos dos outros. Uma vida correta em aspectos morais, algo que pode ser visível.
Mas o espantalho, ele é incapaz de salvar a plantação de um incêndio, de uma seca. Por quê? Porque para o solo dar frutos, é necessário muito mais do que ter apenas uma representação de figura humana. Assim como o fruto do Espírito, ele só é possível por meio da regeneração. É de dentro para fora. O religioso hipócrita, ele adora uma representação de Deus que foi construída na sua própria cabeça. Porém, não há temor do Senhor. Não há busca pela sua palavra. Não há obediência aos seus mandamentos. E, consequentemente, não há arrependimento. Como que alguém que se prostra diante de um falso Deus, que ele imaginou na sua mente, pode imaginar que vai escapar da condenação do único e verdadeiro Deus? Como que nós conhecemos o único e verdadeiro Deus? O que fazer para não errar neste ponto e nos pegarmos adorando um Deus que foi criado na nossa própria cabeça? Só existe uma resposta segura a essa pergunta. É por meio da sua palavra. É assim que nós conhecemos a Deus. Qualquer outro suposto relacionamento com um tipo de Deus que não envolva conhecê-lo pela palavra é apenas religiosidade. Os praticantes desse tipo de religião que não considera as palavras desse livro são discípulos de um espantalho. Expressões do tipo, eu tenho Deus no meu coração. Eu tenho encontros diários com Deus porque eu medito e entro em transes espirituais. Mas Deus sempre fala comigo nos meus sonhos. São típicas afirmações de adoradores de espantalho, que criaram Deus à sua própria maneira. Que criou uma imagem de Deus na sua mente e imagina que se relaciona com Ele. Mas exclui a palavra da sua vida. Afirma ser uma pessoa religiosa, mas não considera o que a Bíblia diz. Esta é a exata mesma atitude de escribas e fariseus. É exatamente a mesma coisa. Eles afirmam que não cometeriam os mesmos erros dos seus antepassados que matavam os profetas de Deus. Afirmam ser zelosos guardiões das Escrituras, mas eles excluem o Messias, o maior de todos os profetas, a própria palavra encarnada. Eles excluem Cristo das suas vidas. Como que alguém que afasta o Salvador da sua vida, que ignora aquilo que ele disse, aquilo que ele ensinou, que é a única revelação segura que nós temos, que vivem, como nós vimos, em anomia, como se não houvesse lei. Como que pessoas assim podem imaginar que vão escapar da ira do Senhor que recai sobre todos aqueles que não se arrependem da sua rebelião, que não reconhecem a sua necessidade, que não reconhecem eu preciso de Deus, eu preciso do Salvador, eu preciso do Messias, eu preciso de redenção, porque eu entendo o pecado. Eu reconheço a maldade dentro de mim que me afasta de um Deus perfeitamente santo. Como que alguém que não reconhece isso, que não toma para si a obra do Filho, pode imaginar que não terá de prestar contas da sua vida um dia? A pergunta de Cristo aqui não é retórica, como eu disse. Ela não necessita de resposta. A resposta é óbvia. Não há como escapar. Não há como escapar da condenação. Então, a primeira consequência de toda religiosidade hipócrita é a condenação eterna. O religioso que exclui o verdadeiro Deus da sua vida hoje, no tempo presente, ele está caminhando para viver a eternidade igualmente afastado do Criador. Eu não quero Deus na minha vida hoje, Deus dará o seu desejo de maneira eterna.
eternamente afastado de Deus. Não há outro caminho para esse tipo de religiosidade. A segunda consequência de toda religiosidade hipócrita, conforme o texto que nós estamos analisando, é a oposição. Verso 34 e 35. Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão. A outros ainda açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Queridos, eu convido vocês a abrir agora suas Bíblias, mas não percam o texto de Mateus, tá? Mantenham o dedo ali no texto para vocês poderem comparar. O livro do profeta Jeremias, capítulo 7. Jeremias, capítulo 7, versos 25 a 29. Mas mantenha o texto de Mateus igualmente aberto. Acho que uma comparação entre os dois aqui é bem proveitosa. Jeremias, capítulo 7, versos 25 a 29. A maneira mais fácil de encontrar é você ir para o índice. Jeremias, Antigo Testamento, Jeremias 7, capítulo 7, versos 25 a 29. Tentem reparar a semelhança entre Jeremias e o texto que nós estamos vendo aqui de Mateus. Olha só o que diz o texto do profeta. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhe enviei todos os meus servos, os profetas. Mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam. Foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais. Portanto, Jeremias, você dirá a eles todas essas palavras, mas eles não lhe darão ouvidos. Você os chamará, mas eles não responderão. Então você lhes dirá: esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. A verdade desapareceu, foi eliminada da sua boca. Corte os seus cabelos consagrados, ó Jerusalém, jogue-os fora. Comece a prantear sobre os altos dos montes, porque o Senhor rejeitou e abandonou a geração que é o objeto do seu furor, objeto da sua ira. Perceberam a incrível semelhança entre os dois relatos? Agora, qual que é o ponto principal a ser notado aqui? Eu gostaria de destacar. No livro do profeta Jeremias, Deus ele fala por meio da boca do profeta. Deus diz por meio de Jeremias, ali no versículo 27 está escrito: Jeremias, você dirá a eles todas essas palavras. Aí depois, eu, o Senhor, lhes enviei os meus profetas, mas vocês não quiseram me ouvir. O profeta fala, é Deus falando, né? Foi Jeremias, mas Jeremias fala como se Deus estivesse falando. Já no texto de Mateus, Jesus ele se iguala a Deus aqui. Tem muitas pessoas que insistem em ignorar a divindade de Cristo. Mas Jesus está se igualando a Deus. Agora é o Messias quem envia os profetas. Jesus diz: eis que eu envio. E da mesma forma como ocorreu no tempo de Jeremias, as portas do exílio, as pessoas não os ouvirão. Pelo contrário, os profetas e apóstolos enviados pelo Messias, Lucas ele sintetiza aqui a categoria. No Evangelho paralelo de Lucas, Lucas diz apenas que Jesus enviaria profetas e apóstolos. Aqui Jesus parece estar dizendo mais categorias, né? Ele fala em escribas. Escribas aqui basicamente são mestres da lei ali. Então Jesus diz: estes que eu agora vou enviar serão mortos, entregues para a crucificação. Então essas pessoas que Jesus mandaria a partir de agora, é uma profecia para algo que vai acontecer iminente. Eles serão mortos, entregues para ser crucificados, serão açoitados nas sinagogas e perseguidos de cidade em cidade. Como não lembrar de Saulo de Tarso aqui? Nós acabamos de ler Filipenses 3, onde ele faz a lembrança de que ele perseguia cristãos de cidade em cidade. Então, algo que vai acontecer logo na sequência
no relato que nós podemos comprovar em Atos. Em Atos tudo isso acontece. Os apóstolos são perseguidos, são açoitados, e pela tradição nós sabemos que muitos foram crucificados. Agora eu pergunto, essa semelhança aqui no destino dos profetas, nós vemos que os profetas do Antigo Testamento eram costumeiramente perseguidos e mortos. Agora Jesus repete isso. Agora, neste novo momento, os seus discípulos, os profetas do Messias, serão igualmente tratados dessa forma. Será que isso é apenas uma coincidência? É claro que não. Por que não é uma coincidência? Porque essa é uma consequência natural da religiosidade hipócrita que era vivida no período do profeta Jeremias e que era vivida no período de Cristo. O religioso hipócrita, na semelhança de escribas e fariseus, aquele que está sempre de braços dados com o mundo na sua oposição a Deus, na sua oposição à palavra, na sua oposição a todo aquele que se levanta para ser voz do Senhor neste mundo, para ser luz em meio às trevas, esse religioso ele sempre vai se opor a qualquer um que tente defender e proclamar os mandamentos do Senhor neste mundo. É uma consequência natural desse tipo de religiosidade que caminha em sentidos opostos. Humilhação, exaltação. São coisas diferentes. Sempre haverá oposição. E aí então Jesus diz que tudo isso vai acontecer para que sobre aquela geração recaia sobre eles especificamente o sangue de todo justo que foi derramado ao longo da história até aquele momento por questões religiosas. Desde o sangue de Abel, o primeiro, até Zacarias, o último, até aquele momento. Então isso aqui, irmãos, está nos preparando para a última porção aqui do capítulo 23. O lamento que Jesus fará sobre Jerusalém. O lamento final sobre aquela geração que mata profetas e apedreja todo aquele que é enviado pelo Senhor. Então, conforme nós temos visto aqui ao longo das últimas semanas, toda a religiosidade hipócrita, aquela que, na semelhança de escribas e fariseus, tem como método, como prática, exaltar pessoas, buscar destaque, valorizar os seus próprios méritos, esse tipo de religiosidade vai inevitavelmente depositar o foco sobre o homem. Esse tipo de religião, ele sempre exalta pessoas. O homem, ele faz parte do centro do culto desse tipo de religião. Exaltam a criatura ao invés do Criador. Toda religião que exalta e enfatiza as obras, ou seja, vai colocar ênfase sobre aquilo que nós fazemos. Para você ser salvo, você precisa ser bom. Para você ser salvo, você precisa ser misericordioso com os outros, fazer obra social, tratar todos muito bem. Essa é uma religiosidade que exalta aquilo que eu faço para merecer. Quando eu valorizo o que eu faço, valorizo as tradições, os rituais, eu vou sempre me opor a uma salvação que é por graça. O religioso que exalta obras, ele vai sempre se opor à ideia de uma salvação que é alcançada apenas pela fé. Ele vai dizer, não, isso não é possível. Não pode ser assim. A gente tem que merecer, tem que fazer alguma coisa para ter participação. Eu preciso ter algum tipo de mérito nisso. Eles vão sempre se opor à ideia de salvação que nos humilha para exaltar o Redentor. O religioso dessa natureza, ele não tolera pregações sobre pecado, sobre inferno eterno, sobre sofrimento, sobre eleição e predestinação. Ele precisa estar sempre motivado com palavras de sucesso e prosperidade, que enfatize o que ele pode fazer para melhorar, para ser melhor, para ganhar de Deus neste mundo. Isso porque ele valoriza aquilo que ele pode enxergar. A aparência é aquilo que importa. Consequentemente,
ele se torna alguém que se opõe à verdade. Porque a verdade, ele fere os nossos ouvidos mundanos. Não é fácil ouvir o Evangelho. Como o pastor disse antes aqui nos cânticos. As pessoas querem o Evangelho da Disney, coloridinho, bonitinho. Só que o verdadeiro Evangelho foi escrito com sangue. Ele é duro muitas vezes. Ele tem a parte doce. O pastor Granconá também compara com um café com chantilly, né? O café com chantilly tem a parte doce, mas tem a parte amarga. Ele precisa ser tomado todo ele. Faz parte, não podemos esconder. Cristo não escondeu essas verdades duras de nós. O religioso, ele não quer saber dessas coisas. Ele não quer saber do custo do discipulado. E, consequentemente, ele vai se opor a isso. Vai se opor à mensagem e aos mensageiros. Ele se opõe ao conteúdo do que é dito e quem diz tal coisas. E sobre isso vamos pensar um pouco na nossa realidade, irmãos. Oposição religiosa. O que isso significa para nós hoje? Para nós, irmãos, talvez ser ridicularizado na nossa escola, no nosso trabalho, passar por algum constrangimento familiar, sofrer perseguição em rede social porque você prega a verdade, se é que você usa a rede social para isso. O que eu vejo mais é gente usando rede social para tudo menos para anunciar Cristo. Vejo cristãos que só falam de política na rede social e não falam Cristo em momento algum. Isso é extremamente triste. Mas é isso que nós vamos sofrer. Só que nós temos que lembrar, irmãos, que esta nossa realidade não corresponde com a realidade da maioria dos cristãos do mundo. Atualmente, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos por conta da sua fé hoje. 340 milhões de cristãos. Pra você ter uma ideia, o Brasil tem pouco mais de 200 milhões. É quase 2 vezes a população do nosso país inteiro que sofre perseguição por simplesmente dizer eu sou cristão. E essa perseguição, irmã, que eu falo, é uma perseguição violenta, de repreensão, muitas vezes de risco de morte. E isso parece que às vezes a gente perde a compreensão dessa realidade. Nós acabamos nos acomodando na nossa condição de paz que nós aqui desfrutamos. E graças a Deus por isso. Louve ao Senhor diariamente pela paz que nós desfrutamos aqui no nosso país, neste momento. Ore para que Deus mantenha essa liberdade religiosa que hoje nós desfrutamos. Porque nós temos que lembrar que poucos ao longo da história, poucos verdadeiros discípulos desfrutaram disso. Poucos desfrutaram de paz. Por quê? Porque a oposição contra Cristo, ela é violenta. Escribas e fariseus tramavam uma maneira de matar o Messias. A verdade, ela sempre incomoda os ouvidos rebeldes. Imagina se foi fácil aqui para os religiosos ouvir de Cristo que eles não poderiam escapar da condenação do inferno. Imagina se foi fácil para eles ouvir isso. Certamente eles concentraram toda a sua energia em matar Jesus de uma vez por todas. Você acha que o mundo que vive em oposição ao nosso Senhor vai tolerar que você fique defendendo valores de um Deus que eles odeiam em seu coração? Você acha que o mundo vai reagir bem contra isso? Procure dizer para uma pessoa que não se submete à palavra de Deus a mesma coisa que Jesus disse aqui. Diga a uma pessoa que, como ela espera com essa conduta escapar da condenação do inferno, espere para ver o que você vai ouvir. O mundo não tolera esse tipo de coisa. Por isso que nós devemos nos preparar com coragem, sabendo e reconhecendo o nosso pecado, não com orgulho. Eu, como fariseu, né?
Ah, Senhor, obrigado que eu não sou como eles. Não, eu era exatamente igual. Deus me deu a sua graça, me alcançou, e hoje eu proclamo a verdade que um dia ganhou o meu coração, para que outras pessoas possam ter seus olhos abertos. Mas é preciso proclamar a verdade, defender a nossa fé, preparar cada vez mais a próxima geração. Pais, não abandonem a formação moral e intelectual dos seus filhos. Não abandonem, não terceirizem, porque eu realmente acredito que eles vão enfrentar desafios maiores do que os nossos hoje. Muito maiores. Que Deus nos ajude a prepará-los, capacitá-los e que Deus os guarde. Porque não será fácil. Então, a primeira consequência de toda religiosidade hipócrita é a condenação eterna. A segunda consequência de toda religiosidade hipócrita é a oposição. E, por fim, a terceira consequência de toda religiosidade hipócrita é a contaminação. Verso 36. Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Ao longo de todo o capítulo 23, nós vimos Cristo dirigindo as suas palavras especificamente para os religiosos, escribas e fariseus. Mas agora, percebam que Jesus expande dizendo, todas essas coisas, qual coisas? A condenação do inferno, a ira do Senhor, que vai clamar pelo sangue dos justos. Tudo isso vai recair não apenas sobre os líderes, Jesus diz, sobre toda a presente geração. Lembram dos sepulcros pintados de branco? Os sepulcros caiados? Lembram o motivo pelo qual eles eram pintados? Eles faziam isso, eles pintavam para avisar os viajantes para não se aproximarem dos sepulcros. Para que, por descuido, eles tocassem e acabassem adquirindo a impureza cerimonial que impediria eles de participar da Páscoa. O fato de Cristo incluir aqui toda a presente geração nos juízos que Deus demonstra sobre os líderes, que eram como sepulcros caiados, isso demonstra o quanto de fato eles contaminaram o povo. As pessoas não estavam dispostas a abandonar os seus líderes religiosos por Jesus de Nazaré. Na verdade, havia uma sintonia de mente aqui. A liderança religiosa era uma amostra do povo como um todo. Era uma amostra de toda a geração. Ambos, líderes e pessoas comuns ali, esperavam um Messias diferente. Tinham expectativas irreais sobre o rei libertador que viria ao mundo. O intrigante aqui é constatar, que em tão poucos dias, essa presente geração saiu daquele clamor inicial que nós vimos, Hosana ao filho de Davi. As pessoas estavam lá esperando Jesus entrar na cidade e clamavam, Hosana, salva-nos, ó Messias prometido. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas, é o que eles diziam. Poucos dias depois, nós leremos lá em Mateus 27, 25, que eles vão estar dizendo, que seja crucificado, que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça e dos nossos filhos. Olha o extremo. Salva-nos, enviado do Senhor. Salva-nos, Messias prometido, para crucifica-o e que o sangue dele recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. A gente até se espanta com isso, né? Nossa, como pode? Mas nós não deveríamos nos espantar. É possível observar esse tipo de reação ocorrendo até hoje. Nossa, pastor, crucificando pessoas? Não chegamos a isso literalmente, mas a reação violenta por conta de expectativas frustradas. Isso é extremamente comum. Extremamente comum. Eu vou dar um exemplo bem simples disso, mas que demonstra bem. Quem já viu aquela final de campeonato, onde a torcida do time está lá antes do jogo, esperando, fazendo festa pelo seu time,
comemorando, cantando, celebrando os jogadores. Aí vai para o jogo, o time vai mal, perde de goleada. A mesma torcida que estava lá festejando no início, aparece no final do jogo com pedra na mão, esperando o jogador para atirar nos carros, ameaçando. E se não tivesse um forte esquema de segurança, eu não sei se não crucificava os caras no campo. Tamanha a revolta. Da onde vem essa violência? De uma expectativa muito grande que foi frustrada. O que isso demonstra? Que nós, pecadores, temos muitas dificuldades para lidar com nossas frustrações. Nós esperamos muito por algo. Nós desejamos que aquilo aconteça. Mas quando aquilo que nós tanto desejamos não ocorre, qual o resultado da frustração? Existem alguns que interiorizam, entram em depressão, se afundam no problema. Existe aquele que vai procurar um culpado. Ah, mas isso aconteceu por culpa daquele, por culpa daquele outro. Já existem aqueles que explodem em violência contra qualquer quem seja. O povo aqui que estava em Jerusalém, quando viu Jesus chegar na cidade, ele criou uma forte expectativa de que Jesus se revelasse como o Messias. Mas o Messias que eles imaginavam. Um grande líder político, militar, que liberaria Israel das mãos do Império Romano. Era isso que eles queriam. Um rei que trouxesse a eles soberania nacional de novo. Só que dia após dia nessa semana, Cristo foi frustrando essas expectativas irreais. Sendo que neste momento aqui do texto, é o ápice desta frustração. E agora não haverá mais neutralidade em relação a Jesus. Apenas dois lados. Apenas dois lados. Ou eles ficarão ao lado do Messias, ou contra ele. E nós aqui já sabemos de antemão qual é o lado que eles vão decidir. Isso demonstra a nós, irmãos, quanto líderes religiosos, eles sempre têm um poder de influenciar as pessoas. Seja para o bem, seja para o mal. No caso do religioso hipócrita, ele contamina as pessoas ao seu redor com oposição à verdade. Consequentemente, Jesus mesmo diz, vocês fazem dos convertidos 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês mesmos. Fazem religiosos ainda piores. E por conta dessa influência que nós podemos observar, que eu sempre digo, a gente tem que estar sempre muito atento àquilo que é dito no púlpito por qualquer religioso. Nós precisamos sempre investigar, confrontar o que é dito por meio da única verdade infalível. A única fonte segura de conhecimento que nós temos sobre Deus. Apenas ela nos mantém seguros de não sermos contaminados por líderes hipócritas que vivem em busca apenas de satisfazer os seus próprios desejos, de reconhecimento e de riqueza. Semana eu estava lendo um pastor, que estava fazendo um vídeo sobre uma Bíblia que haviam lançado lá, a Bíblia de Estudo do Spurgeon, e ele estava contando o testemunho dele, de como ele saiu de uma igreja neopentecostal. Uma pessoa perguntou para ele, pastor, como que você saiu? Uma igreja neopentecostal é essas que aderiram à teologia da prosperidade, né? Tudo é dinheiro, tudo é sucesso, a vida é só hoje, a eternidade não importa. Né? E ele falou, basicamente, a resposta dele foi curta e direta. Eu saí de lá a partir do momento que eu li a Bíblia. Enquanto eu estive lá, eu nunca fui incentivado a ler este livro. No momento em que eu li, eu vazei. É fácil de perceber, desde que a gente seja zelosos pelas Escrituras. Agora, é óbvio que existe um lado positivo da influência de líderes sobre as pessoas. Esse lado é exaltado, por exemplo, pelo autor de Hebreus, lá no capítulo 13, verso 7, onde ele diz, lembrem-se dos seus líderes. Quais líderes? Ele diz, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Assim como em tempos passados, Deus levantou profetas para transmitir a sua palavra neste mundo.
E no tempo presente, existem pessoas que são levantadas para conduzir a amada igreja do Senhor neste mundo. Esses líderes, eles devem produzir um efeito positivo, influenciar as pessoas a viverem de forma apropriada a fé que professam. São homens que, segundo o texto de Hebreus, pregam a palavra de Deus e possuem frutos visíveis na sua vida que podem ser imitados. O grande problema que a nossa geração enfrenta é que esses homens estão em extinção. Lembre-se de orar por isso ao longo da semana. Que Deus levante mais trabalhadores fiéis e capacitados para a sua seara. Que Deus levante mais homens com coragem para anunciar o Evangelho, a palavra, tão dura quanto ela se apresente. O pastor Neto sempre brincava com nós, né? Ele dizia, a seara é grande e os cearenses são poucos, né? Porque ele era cearense. E lá no Ceará, nós temos bem mais igrejas saudáveis do que nós temos aqui no sul. Né? Então ele fazia essa brincadeira com nós gaúchos. Mas nós temos que orar por isso. Que o Senhor levante mais homens que possam ser pregadores da palavra e um bom exemplo para a sua congregação. Então, recapitulando, irmãos, a primeira consequência de toda religiosidade hipócrita é a condenação eterna. A segunda consequência é a oposição. E, por fim, a terceira consequência é a contaminação. Então, nós encerramos com isso as duras palavras de Jesus. Ufa, né? Ainda bem, estava cansado de ouvir tanta bordoada. Nós acabamos por aqui, o que se trata dos 7 ais, que, lembrando, né, culminaram aqui com a condenação sobre toda a geração de israelitas, que rejeitaram e que se colocaram em oposição violenta ao Messias enviado por Deus para salvar o seu povo do seu pecado. Nós devemos agora lançar olhos para o passado, para esses eventos do passado, e perceber as inúmeras semelhanças com o presente. Em nossos dias, irmãos, nós temos visto cada vez mais uma geração de pessoas que tem se levantado em oposição violenta contra Deus, contra a sua palavra, contra todos os princípios que são os pilares de uma civilização cristã. Nós vivemos um período de paz muito porque a nossa base, querendo ou não, é cristã. Nós não podemos fechar os nossos olhos para essa realidade. Existe, sim, um plano diabolicamente arquitetado para acabar com todos os valores que têm origem na palavra. Sendo que, para mim, o mais visível de todos é a destruição da família. Querem destruir a família como nós conhecemos e reconhecemos. O casamento entre homem e mulher. Nós devemos estar conscientes de que se nós vamos lutar pela verdade de Deus neste mundo, nós vamos sofrer violenta oposição a isso. Sempre foi assim. Deus nunca nos enganou sobre isso. Deus nunca disse a nós que seria fácil a nossa jornada de discípulos. Pelo contrário, Jesus foi até bem enfático. Enviarei vocês como ovelhas em meio a outras ovelhas? Meio de lobos, de predadores. Deus nunca disse que seria fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco. Assim como Ele esteve com cada profeta que Ele levantou. Profetas que na sua imensa maioria sofreram. Muitos, inclusive, foram mortos. Mas Deus, nem mesmo nesse momento, deixou de estar com eles. A nossa realidade não é para este mundo. Nossos olhos não devem estar baseados naquilo que nós vemos. Nossa medida de sucesso não está baseada na boa vida que nós levamos. Nossa medida de sucesso, ela está baseada em quanto nós somos fiéis à sua palavra. Quanto nós trabalhamos em favor do reino neste mundo. Graças a Deus que a nossa esperança não está aqui. Os nossos olhos não devem estar presos à nossa realidade. Mesmo diante do pior cenário possível, que é a morte, nós temos a certeza da vida eterna. A certeza do consolo do nosso Senhor. Na certeza de que Ele clamará por cada gota de sangue inocente
que foi derramada neste mundo. Nós temos muito motivos para nos alegrar, mesmo no sofrimento. E especialmente nos alegrar por não fazer parte do povo rebelde que um dia nós fazíamos. Nos alegrar porque Deus abriu os nossos olhos, nos deu o convencimento da sua imerecida graça. E louvar com todo o nosso coração o fato de que o Senhor nos alcançou, mesmo sem nenhum mérito ou motivo. Deus não nos escolheu porque somos mais inteligentes, mais bonitos ou mais qualquer outra coisa. É graça. Se nós fomos alcançados pela graça, nós devemos nos prostrar e agradecer. Senhor, eu não entendo o porquê. Eu não sei o porquê que você me escolheu, mas eu te louvo por isso. Obrigado, porque o Senhor me salvou de mim mesmo, do meu próprio pecado. Mesmo antes de ter nascido, de ter feito bem ou mal, na eternidade o Senhor me amou. Isso é maravilhoso. Que este conhecimento seja suficiente a nós. Que a graça do Senhor realmente baste em nossa vida para nos sustentar em alegria, mesmo diante das circunstâncias ruins. Que essa seja a nossa oração aqui. Oremos. Amado Pai, bondoso Deus, graças te damos pela tua palavra, que muitas vezes é dura conosco, que muitas vezes nos exorta, mas que indica o caminho pelo qual nós devemos caminhar. Nós não saberíamos sobre o nosso pecado se o Senhor não nos revelasse. Nós não saberíamos da nossa necessidade desesperada por graça se o Senhor não nos revelasse. É por isso que nós te louvamos. Porque se hoje estamos aqui reunidos em torno da tua palavra, é unicamente por conta da sua imensa graça. E louvamos ainda mais porque fazemos parte de um tempo, de uma geração que desfruta do privilégio incalculável de termos paz e livremente podermos estar aqui essa manhã, cultuando ao Senhor com a porta aberta, sem nenhum tipo de medo. Isso é maravilhoso, Pai. Que a gente não despreze tamanha graça. Que a gente não despreze o fato de que nós não merecemos salvação, mas o Senhor providenciou um meio. E esse meio é unicamente por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário. O seu sangue que foi derramado em favor de muitos, em favor de todo aquele que crê e se apropria da morte substitutiva. O justo pelos injustos. Obrigado, Pai, por tão grande salvação, que nós oramos em nome de Cristo. Amém.